Olá, eu sou a Manuela. Feliz ano novo de todos nós aqui do Nutrição Comportamental. Eu venho aqui hoje para falar um pouquinho sobre como é que a gente lida com o começo do ano, como é que a gente lida com o feliz ano novo. É sempre um novo ano é visto como uma oportunidade para a gente definir novos projetos, novos objetivos, novas mudanças. Geralmente a gente começa o ano nos prometendo a ser melhores. Claro que isso pode ser algo muito positivo, que a gente tem mais 365 dias aí de oportunidades de mudanças. O que acontece é que, infelizmente, a gente também falha, né? E a gente falha em muitos itens dessa nossa lista. Por quê? Porque, bom, geralmente a gente pensa no resultado e nem sempre no processo. Geralmente a gente coloca metas sem refletir tanto sobre o que a gente tem que fazer para atingi-las. Ou simplesmente o ano começa, a gente entra de novo naquele piloto automático, na rotina, nos hábitos antigos e até esquece quais eram as nossas propostas de ano novo. A ideia aqui não é a gente conversar hoje sobre como a gente pode fazer melhores as nossas metas ou como a gente pode atingir os nossos objetivos. Apesar disso ser super importante, a gente trazer isso sempre como um grande pilar aqui da ANC. Né? Mas a ideia é que também às vezes as metas são boas, as condições são favoráveis, você se planejou para conquistá-las, tudo indica que a gente vai conseguir. Só que nem sempre dá certo, né? E às vezes, de repente, dá errado. Então, a ideia é sim falar não sobre a nossa falha, ou sobre a nossa frustração, ou sobre aquilo que deu errado, ou por que eu não fiz uma meta tão boa. Mas é falar um pouquinho sobre como a gente se trata quando a gente falha. Como a gente se acolhe quando as coisas não saíram exatamente como a gente planejou. E os estudos hoje mostram muito que a maneira como a gente lida com os nossos fracassos, se elas são com julgamento ou com crítica, ou com gentileza e autocompaixão, vai nos ajudar a construir algo que é essencial para o nosso sucesso, que é a resiliência. Porque a resiliência ela é fundamental para a gente atingir as nossas metas e para a gente conseguir levar adiante aquilo que a gente tanto almeja. A resiliência, ela tem a ver com flexibilidade, com capacidade de adaptação, com aceitação, com a capacidade de superar obstáculos, de resolver problemas. Bom, então é bom ser resiliente, né? Mas como é que a gente faz para ser mais resiliente? A gente tem que trabalhar um componente essencial que é a autocompaixão. A autocompaixão nos dá, a partir de alguns dos seus componentes, né, esse acolhimento, essa gentileza com a gente mesma. Assim como nos traz um componente do senso comum, que é todos nós somos humanos, todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos e acertamos. E também, quando a gente tem mais autocompaixão, a gente traz o componente do mindfulness, que é o não julgamento, o aqui e agora, o viver cada passo de uma vez. E quando a gente está atento e consciente dessas nossas experiências, né, do que a gente está sentindo, do que a gente está passando, momento a momento, usando nossos sentidos, né, com clareza e com acolhimento, a gente consegue trabalhar em busca da transformação, né? Porque se a gente consegue voltar para o nosso sofrimento, reconhecer o nosso sofrimento, é assim o jeito que a gente vai conseguir responder ao nosso sentimento, seja ele qual for, com gentileza e com amor, né? Isso é o que diz muito a Kristin Neff, que é uma pesquisadora nessa área da autocompaixão, né? E ela mostra o quanto a autocompaixão envolve a gente tratar a nós mesmos da forma que a gente trataria uma outra pessoa, um amigo, uma pessoa querida que tivesse com dificuldade. A autocompaixão ela envolve que quando a gente comete um erro ou quando a gente falha, é importante que a gente ofereça a nós mesmos um acolhimento, um cuidado e, acima de tudo, uma aceitação incondicional.
porque a gente precisa entender que todos nós, todos os seres humanos, a gente está em desenvolvimento e que a gente comete erros e acertos e que a gente tem que poder celebrar os nossos acertos, mas também acolher os nossos erros. E que muitas dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas dores, elas também têm um componente e se originam, vêm da nossa autocrítica. E o quanto as pessoas que são mais autocompassivas também tendem a ser mais felizes, a ser mais acolhedoras, têm melhores relacionamentos, mais sucesso nos seus projetos, né? Então, esse é a nossa mensagem aqui de começo de ano, né? O quanto a autocompaixão, ela dá pra gente esse senso de autovalorização, mas sem comparação. Ela não exige que a gente seja perfeito ou melhor que ninguém. Quando a gente é autocompassivo, a gente olha para dentro da gente. Nós somos a nossa própria referência, mas a gente está também, a partir dessa autocompaixão, aumentando a nossa motivação e aumentando o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa possibilidade de atingir os nossos objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais. Então, o nosso desejo, o nosso convite é que você olhe para isso, busque mais autocompaixão, autoaceitação, autocuidado, autoacolhimento. Seja mais gentil com você mesmo. Tenha como objetivo ter um ano mais autocompassivo e mais compassivo com você e com os outros. Feliz Ano Novo!